Estamos de regresso ao último período de comentário durante a manhã de hoje. Temos connosco o vice-presidente da ANAF, Cândido Moreira, que está no fórum Freguesias, um fórum que decorre em simultâneo com os outros três painéis. O papel das freguesias, neste momento, é um papel determinante ou está a debater-se no âmbito das novas políticas? Eu diria que o papel das freguesias é determinante. Ou seja, as freguesias nasceram com o povoamento do território, no nosso país, tem mais de 800 anos. E eu acredito mesmo que provavelmente as freguesias apareceram primeiro que os municípios, são mais antigas que a municipalidade, daí que as freguesias são insubstituíveis. Mas não são só por ser mais antigas, é que elas hoje podem e devem tornar-se especialistas. Podemos dizer, quase em termos económicos, pode ser quase um cluster. Podem funcionar como de apoio aos cidadãos, ou seja, como estão mais perto deles, terão um papel, é uma mais-valia esta divisão administrativa e por isso eu acredito que as freguesias não irão nunca acabar e terão cada vez mais uma importância na sociedade. E defendi no debate que agora encerrou, elas devem ter essencialmente uma vocação social, especializar-se neste tema. E porquê? Porque as freguesias, estando mais perto das populações, podem acompanhar mais de perto também os problemas desses cidadãos. E não têm necessidade de ter uma panóplia tamanha de funcionários e não devem confundir-se por isso também com os municípios. E por esta via, as freguesias, como disse há um bocado, serão insubstituíveis. Aliás, fala-se em novas perspectivas, exatamente o tema do fórum. Exatamente, nós defendemos... Perspectivas, novas competências. Claro, perguntar quais são as novas competências? Essas novas competências que nós defendemos e que o Partido Socialista, do meu ponto de vista, deve abraçar, são aquelas que se prendem com as questões sociais. Desde logo com questões ligadas, em certa medida, à saúde, ligadas ao apoio social à terceira idade e à infância, ainda em relação à educação. Portanto, todas estas questões sociais, pela relação de proximidade com os cidadãos, devem de facto ser clarificadas e devem ser competência própria das freguesias e não tanto do município. Dizer-vos que esta promiscuidade entre quem exerce a competência A, B, C ou D é perversa. A freguesia não deve aspirar a ser município, deve aspirar a ter competências próprias nesta área, particularmente na área social. Isso é possível a nível, nas freguesias mais de interior, nas chamadas freguesias rurais e nas freguesias urbanas? Até que ponto é que esse papel, essa intervenção também é real? Eu creio que esta intervenção justifica-se no meio rural e justifica-se no meio urbano. No meio rural, pela distância que tem à sede do Conselho, geralmente, e aí sim serão insubstituíveis, porque mesmo que não tenham competência própria para resolver o problema, deve existir sempre alguém que dê a visibilidade ao problema dos cidadãos que ocupam esse território naquele momento. E a freguesia deve fazer também isso, mesmo sem competência. Mas no meio urbano, como comunidade mais pequena, mais leve, veja, os custos de contexto de uma freguesia são muito mais pequenos. Se não, veja-se, se verificarmos, por exemplo, como é constituído um gabinete do Sr. Presidente de Câmara. É constituído o Sr. Presidente, assessor, chefe de gabinete, secretária, motorista. É evidente que este custo de contexto não existe na freguesia. Não existe ainda o custo de contexto, por exemplo, imaginemos que substituir uma fechadura numa freguesia a 30 km. Vai um ofício da professora para substituir a fechadura. Depois vai ao Sr. Presidente da Câmara, que delega no seu vereador, que seguidamente vai para o chefe de departamento, vai para o chefe de divisão, vai para o encarregado, ele vai verificar se sim ou não a fechadura está variada, vem novamente aos serviços, vai ao funcionário que a vai substituir. Ora, isto são custos de contexto enormes. E esta unidade muito mais pequena, muito mais leve, pode de facto prestar um serviço aos cidadãos e à economia nacional. Acaba por ser uma gestão de proximidade. Esta gestão de proximidade, nós temos neste momento encomendado um estudo, mais concretamente à ANAF, à Universidade de Lusíada, que pretende verificar exatamente o trabalho social das freguesias e esta mais-valia dessa proximidade e verificarem no terreno qual é, no fim de contas, o trabalho gratuito que esta gente das freguesias presta à sociedade portuguesa. No fundo, as freguesias terão um papel determinante na construção daquilo que será a nova polis, a polis mais humanista. Exatamente. Veja, não é por acaso
que o Presidente da Junta de Freguesia, logo ao seu Presidente da República, é aquele que os cidadãos acham que são as pessoas mais imprescindíveis na sociedade, são o elemento que está mais próximo dos cidadãos. Também são aqueles que são mais facilmente sindicáveis. De quê? As pessoas estão ali com os olhos postos naquele que elegeram anteriormente, portanto é mais fácil essa sindicância. Por isso, o trabalho prestado pela freguesia será sempre um trabalho, uma mais-valia, e acredito que a freguesia nunca irá acabar, estou-me a repetir, mas é bom que isto aconteça, porque se passa por aí a ideia que as freguesias um dia podem acabar. Eu acho que não acabam, exatamente por aquilo que acabei de dizer, e terão esse papel importante e insubstituível de fazer o serviço mais barato junto de cidadãos. E repito-me, não devemos confundir a unidade de freguesia com o município. Devemos ser especialistas, fazer muito bem aquilo que fazemos e não ter problemas de querer aspirar a ter competências iguais às do município. Eu dizia no painel onde estive um palestrante que quem acha que deve ter as competências como o município deve concorrer ao município, deve concorrer a vereador ou a Presidente de Câmara. Quem acha que de facto a freguesia tem um papel insubstituível deve concorrer à freguesia e clarificar-se, porque essa questão não está clara, quais são as competências das freguesias e quais são as competências do município, meios próprios e autonomia política, porque ela constitucional existe, mas é preciso que seja dada autonomia política através das competências próprias e dos meios financeiros correspondentes a essa mesma atividade. Presumo que essa foi a conclusão principal a que se chegou durante o São fórum. uma das conclusões principais. Que balanço é que faz deste fórum Freguesias? Foi muito participado, há freguesias, vários intervenientes no painel focaram estes pontos, a questão das competências, a questão da importância da freguesia na organização da sociedade, a necessidade de mantermos esta unidade e esta organização administrativa, região, município, freguesia, esta malha fina de 4.000 postos no país são importantes, tanto, uma vez que se fala hoje tanto do global, terá que ser sempre do particular local, se há de construir todo o global e não esperar que, também pela sua pequenez, também a escala, também se faz escala pelo pequeno, como se faz escala pelo grande. Depende de cada momento o que é que esse órgão está a fazer. Ora, se eventualmente para grandes questões, grandes organizações, é preciso uma escala muito grande, neste particular a freguesia pode ser pequena e desenvolver um papel importante na sociedade, sem que advenham custos acrescidos para a sociedade. Falámos também, em certa medida, da reforma administrativa. Defendeu-se que, em vez da extinção das freguesias, faz algum sentido que haja aqui privilegiar o associativismo e o agrupamento de freguesias, das mais pequenas, quando de facto elas ficam 10 ou 15 habitantes, fará algum sentido que se possa reorganizar as freguesias de outra forma. E falou-se também do papel principal, principalmente do papel do eleito local. É evidente que com isto tudo haverá necessidade de alguma reformulação do Estatuto do Eleito. Pensamos que também está hoje caduco, a cabo de 30 anos. Não faz sentido, por exemplo, que numa freguesia com 50 eleitores tenha hoje as mesmas subvenções que tem uma freguesia com 5.000 habitantes. Naturalmente que essa freguesia tem necessidades muito diferentes que aquela que tem de 50 habitantes. Daí que também entendamos que as competências devem ser eventualmente diferenciadas. Uma freguesia grande no centro urbano deve ter um conjunto de competências, uma freguesia pequena num pequeno centro urbano deve ter um outro conjunto de competências diferentes. Obrigada pela sua presença. Muito obrigado. Este foi o último comentário do período da manhã. Nós estaremos de regresso a este espaço com novos convidados a partir das 15 horas de hoje. Até já.